E aí galera, joia, vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre tecido sanguíneo e hematopoético. Hoje a gente vai falar sobre a linfocitopoiese. Além disso, também já vamos falar sobre nossos linfócitos, beleza? Então, só para poder pegar, lá igual a gente fez em todos, linfo de linfócitos, poiese de geração. Então hoje a gente vai falar da geração dos linfócitos. Lembra lá do nosso monócito que a gente começa lá no mielócito, que aí a gente tem os fatores de estimulação que vai fazer virar mieloblasto, e lá no mieloblasto, devido a alguns fatores de estimulação, ele segue a linha agranulócita. Só que na linha agranulócita a gente só tem promonócito. Por causa do quê? Por causa da formação dos grânulos azurófitos ou grânulos inespecíficos. Então vamos lá? Só que agora a gente não vai mais para a linhagem mieloide. A gente vai seguir uma linhagem chamada de linhagem linfóide. Essa linhagem linfóide que vai virar prolinfóide, que vai se diferenciar em linfócitos T, linfócitos B, pode virar o nosso amigo NK, então a gente pode virar qualquer um deles. Então hoje a gente vai falar um pouquinho deles e falar um pouquinho do que cada um faz. Então, ó, linfoblasto é o primeiro, lembra, blasto, célula jovem. Depois disso vai ter fatores de estimulação, aonde vai fazer ele virar prolinfócito. Devido ao prolinfócito, lembra, o prolinfócito, ou o propriamente dito, o pro é para fazer o quê? A formação dos grânulos específicos, ou inespecíficos. Então é aqui que a gente vai começar a produzir grânulos inespecíficos, certo? Inespecífico. Tranquilo. Então a partir daí eu já vou maturando, só que eu vou maturando a partir do momento que estimula a minha linhagem. Podendo ser linfócito B, podendo ser linfócito T, podendo ser NK. Então, ó, mais uma imagenzinha. Lá na nossa célula madre, em espanhol, vira progenitora comum de linfóide, virando linfoblasto, chegando e virando prolinfócito, aonde vai formar o quê? As nossas grânulos azurófitos, que depois se divide ou em TCD4, TCD8, linfócito T, NK. Só que a maturação realmente dita é diferente de todos, tranquilo? Então, primeiro, fatores de transcrições para poder estimular virar linfóide. Interleucina 2 e interleucina 3. Interleucina 3 está para todo mundo. Então, para ir para a minha linhagem linfóide, a gente geralmente associa muito ao interleucina 2, que está no rosa. Então, são coisas que eu trago que estão no rosa. Algumas coisas, muito pouco eu falo fora do rosa, mas geralmente está no rosa isso aqui. Então, estimulou. Só que, lembra que eu citei que eu tenho linfócito T, linfócito B e linfócito NK? Agora eu preciso de fatores de estimulação próprio para cada um. Como assim, Vitão? Pensa, o linfócito T, eu vou ter o GATA3. Então, o GATA3 vai ser ele que vai estimular a formação do linfócito T. Já no linfócito B, eu tenho uma estimulação pelo PAX, o PAX5. Bacana. E o NK? O NK eu vou ter interleucina 15. Agora, já que a gente já sabe qual hormônio cada um vai virar, a partir de qual cada fator de transcrição vai se tornar a célula, a gente vai estudar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira que a gente vai estudar é o nosso linfócito T. Então, a gente vai aprender como que ele se forma e se amadurece. Então pensa comigo, ele virou linfócito T. O linfócito T, quando ele vira, ele tem CD4, CD8 e Treg. Só que, professor, o senhor me citou que eu posso transformar em TCD8, TCD4, mas o senhor não falou desse Reg. O Treg é um regulador, então eu também posso formar o TCD-Reg. Mas e aí, professor, como que eu vou saber se esse meu linfócito é TCD4, TCD8, Treg? Primeiro, através de estímulos. Lá no nosso timo, onde vai acontecer essa maturação, vai fazer um processo chamado de seleção positiva. Como assim? Seleção positiva? Ele vai começar a testar, fornecendo o antígeno para esses linfócitos. Se aparecer MHC de classe 1, significa que é o que? TCD8. Se reagir para MHC de classe 2, significa que é o que? TCD4. Só que se não reagir para nenhum, a gente pode ter o Treg.
Então, quando não reage para nenhum, eu tenho o T regulador. Só que para MHC de 1, eu chamo de TCD8. Para MHC de classe 2, eu tenho o TCD4. Professor, mas pode ocorrer de reagir para os dois? Pode. Aí a gente vai entrar com uma seleção negativa, onde vai vir e ocorrer uma apoptose. Além disso, ele também vai haver uma coisa chamada self não self, que vai testar se é do nosso corpo ou se é de fora. Então ele vai lá e testa esse TCD8 como positivo, beleza, bacana, retirei o TCD4 de cima, virou TCD8, eu vou ver, beleza, essa célula é própria ou não própria? Se falar que é não própria e ela reagir, ok, porque realmente acontece isso, eu vou reagir a não próprio. Só que às vezes ele fala assim, ó, self, só que ele vai lá e ataca esse self. Imagina se ele ataca as células do nosso próprio corpo e seja produzida. Se acontecer isso, eu vou começar a ter uma reação que a gente chama de doença autoimune, auto de próprio imune de células imunes. Então, quando ela ocorre isso, que ela fala, ó, self, mas eu preciso destruir, ela também sofre apoptose, então ela acontece uma seleção negativa. Após todos esse teste, que ele vai sair do nosso timo maturado e vai para nossos vasos linfáticos, para nossas vias sanguíneas, para poder combater patógenos, para poder ir para os tecidos, para poder destruir o que foi e o que não foi. Beleza? Então, seleção positiva, saber se é TCD8, TCD4 ou Treg. Se não for, beleza, apareceu os dois, eu vou lá e deleto. Depois disso, eu tenho outra seleção negativa, onde eu vou saber se é próprio ou não próprio. Se reagir ao próprio, ele vai lá e corta e destrói também. Se esse próprio reagir e passar, reagiu e passou, a gente está gerando uma doença autoimune, porque aí agora nosso corpo já não está conseguindo diferenciar o próprio e não próprio. Beleza? Então, ó, possui núcleos arredondados, discretamente indentados, que ocupa quase toda a célula. Então, esse é nosso linfócito. Então, ó, o formato dele aí, na hora que a gente estiver vendo uma lâmina de tecido sanguíneo por microscopia, formato roda de carroça. São subdivididos em 3 categorias, B 15%, T 80% e NK o resto, os outros 5%. Beleza? NK é uma natural killer, ela vai destruir tudo, o próprio nome já fala, ela é natural em destruição. Então, geralmente, a natural killer é associada para destruir células cancerígenas. O linfócito B é ela que vai cuidar do nosso sistema imunológico adaptativo. Então, é ele que vai reagir a infecções que a gente já teve e vai produzir anticorpos com uma velocidade extremamente rápida. Beleza? Então, os linfócitos B tem tudo isso aqui na sua membrana. C2, C3, C5, C7, IgM, IgD, MHC de classe 2, IgA, IgE, IG e por aí vai. Beleza? O linfócito T já tem CD9, 19, 20, entre outros. Eu acho que na sua prova não vai cair isso, porque não especifica tanto. Fala no rosto, mas cita muito por cima. Diferentes tipos de linfócito. TCD4 auxiliar, que é o que a gente falou, que geralmente está associado a MHC de classe 2. Citotóxico, que é o MHC de classe 1, ele só reage a MHC de classe 1. E lembrando que o CD4 vai e chama o CD8 para ir combater aquele patógeno que entrou. Células de memória, células efetoras, T regulador. Por que esse regulador, professor? Pensa, eu estou tendo uma doença e ela está me atacando, eu preciso recrutar mais células. Então esse regulador fala, ó, galera, estou precisando de mais 1000 soldados aqui. Vai lá e manda 1000 soldados, combate a infecção. Eu preciso mandar mais soldados para lá? Não preciso. Esse regulador vai falar assim, ó, sistema imune. Beleza, não precisa que você fique mandando mais 1000 soldados. Você pode produzir a quantidade que você produzia 10 por dia, que tá ok.
Então, essa reguladora, ela fala isso, ela faz isso. A linfócito T variante associada a MATE, que é a da nossa pele, a gama delta, que é outra que não cai muito, não é falado tanto no livro. O nosso NK, como eu já citei, NK de Natural Killer, ela tá ali para destruir, ela não quer saber se é boa, se é ruim, se é mal. Não, ela só quer saber destruir. Ela vai lá, se liga na membrana da célula, libera suas perfurinas, libera suas granzinas e destrói tudo, de tudo que é jeito, acaba, regaça a célula, beleza? Aplicações médicas da linfocitose, linfotopenia, infecções viral, leucemia, quando linfocitose, linfopenia, imunodeficiência, terapias farmacológicas prolongadas pode levar a isso. Galera, a gente não falou do linfócito B propriamente dito, mas lembra, o linfócito B ele está mais relacionado ao nosso sistema imune. Então é ele que vai fazer o nosso adaptativo. Beleza? Então é ele que cuida do nosso adaptativo. Aonde, quando ativado, ele se transforma em plasmócito. Tranquilo? Beleza? Hoje a gente não vai aprofundar muito, a gente não vai falar de imuno, porque se falar de imuno é uma aula só para imuno, para poder falar sobre ativação. Só que o linfócito B, lembra que eu tenho a parte adaptativa e a outra humoral. A gente vai ter que aprender a diferenciar isso, mas isso também, igual eu citei, é mais na parte de imuno. O livro não traz tanto isso, então não precisa ficar bitolado com isso. Galera, obrigado, que o dia comece bem e termine ainda melhor. Vai desculpando por ter falado muito pouco de linfócito B, mas é porque o livro realmente não fala tanto, fala apenas da transformação dele em plasmócito, fala apenas que ele está ali na regulação das nossas células adaptativas, então é ele que cuida de todo o sistema imune adaptativo quando está transformado, e numa segunda infecção ele trabalha cada vez mais rápido. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos sobre tecido sanguíneo hematopoético, e logo a gente está com outros tecidos aí também. Valeu, até a próxima!